Mistério: o dia em que se abre a porta do abismo. O dia em que a porta do abismo se abrir será um dia de julgamento intenso. Mas o que é o abismo e o que há dentro dele? Na teologia judaica da Bíblia, o abismo é frequentemente usado metaforicamente para se referir ao lugar dos espíritos malignos. Na Bíblia, o abismo é descrito como um buraco muito profundo ou uma enorme fenda, muitas vezes considerado como um lugar para onde vão os mortos ou um local preenchido por escuridão total e vazio. Também é conhecido como um lugar muito distante da presença e da bondade de Deus. Lucas 8 fala de um momento em que Jesus encontra um homem possuído por demônios. Quando Jesus ordena a esses espíritos malignos que saiam do homem, eles ficam petrificados e pedem a Jesus que não os envie para o abismo. O abismo é um lugar terrível para os espíritos malignos, onde seriam punidos e sofreriam. Os espíritos malignos e o possuído imploram a Jesus para não os enviar para o abismo, mostrando assim o quanto não querem ir lá porque é um lugar de sofrimento para eles. Então, por que essa abertura do abismo aconteceria? Qual é a causa disso? A porta do abismo se abre no livro do Apocalipse. Antes que o abismo se abra, vários eventos importantes ocorrem que o conduzem. Uma série de eventos catastróficos acontecerá nos últimos dias para promulgar o julgamento de Deus sobre a terra, semelhante às 10 pragas que caíram sobre o Egito durante o Êxodo. Êxodo 7, Apocalipse 6:16 abordam a presença de Satanás na terra. Este segmento em particular é o cerne dos livros, o que pode ser bastante difícil de entender e aplicar. Infelizmente, chegamos à parte desagradável. A situação se deteriorará consideravelmente antes que qualquer melhoria seja perceptível. No entanto, é reconfortante reconhecer que o cenário descrito nestes capítulos é o pior possível. Mesmo assim, isso é bastante angustiante. O livro do Apocalipse descreve um pergaminho no céu selado com 7 selos. Apocalipse 5 menciona o pergaminho, e vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A abertura desses selos por Jesus, representado como o Cordeiro de Deus, marca o início do fim dos tempos. Os 4 primeiros selos introduziram os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse representando o controle do poder, guerra, fome e morte. Após o 7º selo, 7 anjos recebem 7 trombetas. O som dessas trombetas provoca mais eventos catastróficos na Terra. As 4 primeiras trombetas trazem destruição aos elementos naturais como árvores, mares, rios e corpos celestes. É após essa série de eventos, com o som da 5ª trombeta, que o abismo se abre. Essa sequência de eventos no Apocalipse pinta uma imagem de julgamentos crescentes que levam à liberação do mal do abismo, marcando um ponto crítico na narrativa bíblica do fim dos tempos, a abertura do abismo. Isso começa com uma chave, símbolo de poder e autoridade. Apocalipse 9 diz: o 5º anjo tocou a trombeta. E eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Este seria o 5º anjo que tocou a trombeta. Os 4 primeiros selos e trombetas proferiram julgamentos executados contra a terra. O texto mostra claramente que essa estrela é uma pessoa para ele. No contexto, essa estrela é melhor compreendida como um anjo. Com a chave em mãos, o anjo aproximou-se do abismo. Ao abri-lo, ocorreu um estrondo ensurdecedor, como se a própria terra estivesse gemendo. A abertura do abismo assemelhava-se à de um poço vasto e escuro, de onde emanava uma fumaça como a de um forno gigante. Essa fumaça era tão espessa e escura que obscurecia o sol, lançando uma sombra sobre a terra. No Apocalipse 9 da Bíblia Amplificada, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes concedido poder, como têm poder os escorpiões da terra. Foi-lhes ordenado que não causassem dano à vegetação da terra, nem a qualquer planta, nem a qualquer árvore, mas apenas aos homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. Não lhes foi permitido matá-los, mas sim atormentá-los por 5 meses. O tormento deles era como o causado pelo escorpião quando pica um homem. Naqueles dias,
Os homens buscarão a morte e não a encontrarão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esses gafanhotos não são naturais. Eles evitam as plantas e atacam os humanos, assim como os escorpiões. Representam as hordas de demônios desencadeados na terra. Aqueles que têm o selo de Deus em suas testas estão protegidos, mas nenhum outro está. É um julgamento inevitável de Deus. O propósito desses gafanhotos e desse período é explicitamente governado por Deus, e o objetivo de tudo isso é induzir ao arrependimento, mas isso falhará severamente. No Apocalipse 9 da Bíblia Amplificada, os demais homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixar de adorar os demônios e as imagens de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, nem de seus feitiços, nem de sua impudicícia, nem de seus roubos. Essa estrela abriu o abismo, Apocalipse 9, liberando um batalhão de soldados demoníacos comparados a uma praga de gafanhotos, semelhantes a cavalos preparados para a batalha, Apocalipse 9, e a morte não os libertará desse tormento prolongado. A força de seus ataques foi comparada à dos escorpiões, que, apesar da dor insuportável que causam, raramente levam à morte da vítima. Aqueles que são atormentados desejam a morte. Para Paulo, a morte era a porta de entrada para a bênção eterna. No entanto, para aqueles que já estão sendo atormentados, a morte é uma transição da dor presente para o fogo eterno que os espera. Observe que o som dos gafanhotos lembra de um poderoso exército se aproximando da nação. Essa parece ser a razão para usar esse número de meses para a duração do tormento. A angústia e a agonia não durarão apenas alguns dias, mas tanto quanto os gafanhotos existirem no mundo. A única maneira de encerrar o ataque dos gafanhotos de Abaddon é que os atacantes concluam sua destruição. O tormento é tão insuportável que é comparável ao veneno de um escorpião, e o sofrimento será tão severo que as pessoas desejarão estar mortas. Buscarão a morte, mas não a encontrarão. No Apocalipse 9 da Bíblia Amplificada, os gafanhotos se pareciam com cavalos preparados para a batalha, e em suas cabeças havia como que coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o estrondo de muitos carros de guerra puxados por cavalos correndo velozmente para a batalha. Tinham caudas como escorpiões, e aguilhões, e em suas caudas estava o poder de fazer mal aos homens por 5 meses. Por que Deus as chama de gafanhotos se não são gafanhotos reais, mas sim espíritos demoníacos que se multiplicam e destroem como gafanhotos? Uma das razões é que os gafanhotos são considerados agentes do julgamento de Deus no Antigo Testamento. 2 Crônicas 7 da Bíblia Amplificada: se eu fechar os céus para que não chova, ou se eu enviar gafanhotos para devorar a terra, ou se eu enviar a peste e a praga entre o meu povo. Notamos, como cavalos, como ouro, como rostos de homens, como cabelos de mulher, como dentes de leão. O uso repetido da palavra como sugere que a intenção não é fornecer uma descrição literal. A impressão geral deixada por essa imagem é de uma crueldade incrível e brutal. Pense nelas como gafanhotos, mas com um ferrão poderoso como os escorpiões. Isso as torna muito mais do que simples insetos. Sua aparição marca o início de um tempo de sofrimento e tribulação, um período em que as forças do mal que estavam anteriormente contidas no abismo foram libertadas no mundo. Essa aparição não se refere apenas à aparência física desses seres semelhantes a gafanhotos, mas também às profundas implicações espirituais. É um lembrete áspero das decisões tomadas e das consequências que delas advêm. Aqueles que têm o selo de Deus são salvos, simbolizando a proteção concedida àqueles que se alinham à vontade divina. Por outro lado, aqueles que não têm o selo enfrentam a ira dessas criaturas únicas, mostrando o perigo de se afastar de um personagem poderoso e misterioso chamado Rei do Abismo. Esse personagem é mais do que uma lenda, é uma parte significativa das histórias bíblicas sobre o fim do mundo. Apocalipse 9 o apresenta com clareza glacial.
Apocalipse 9 da Bíblia Amplificada, sobre eles tem como rei o anjo do abismo, a estrela chamada em hebraico Abaddon e em grego Apolion, o destruidor. Observamos, eles o tinham como rei sobre eles. Isso é outra peça do abismo, geralmente considerado como um lugar cheio de caos e antigas e profundas terrores. O nome Abaddon em hebraico e Apolion em grego ambos se traduzem como destruidor. Esses nomes não são meros rótulos, mas refletem sua natureza e o papel que desempenham na narrativa celestial. Ele não é apenas o destruidor das estruturas físicas, mas também dos ideais, da esperança e da possibilidade, dos valores morais que mantêm as sociedades unidas. Sua chegada significa que toda a ordem estabelecida por Deus prevalecerá sempre. A imagem dos gafanhotos sobre os quais ele reina é igualmente simbólica. Na Bíblia, os gafanhotos são frequentemente vistos como instrumentos da ira divina, anjos da destruição que consomem e devastam, como visto nas pragas do Egito durante o Êxodo.